todos que nos dão o privilégio de assistir daqui destas ilhas africanas de Cabo Verde. Encontramos na sede da Academia Cabo-Verdiana de Letras, como até podem ver por este painel, onde estão retratadas vozes literárias e vozes musicais cabo-verdianas, e tenho o imenso prazer de receber o Dr. Manuel Brito Semedo, que é professor universitário, antropólogo, escritor e, sobretudo, é um grande comunicador. É com ele que vamos falar um pouco sobre este tema que nos é tão caro a todos, da língua portuguesa como a esfera da lusofonia. Há várias questões que se podem levantar sobre esse tema, mas, como eu disse, o Dr. Brito Semedo é um grande comunicador. É com imenso prazer que passo a palavra ao Dr. Brito Semedo. A palavra é sua. Muito obrigado. Saúde a todos por esta oportunidade de poder falar destas ilhas crioulas. E eu sublinho isso porque a nossa cultura é uma cultura compósita, europeia, mais africana, para nós entendermos o bilinguismo que existe nas ilhas, na cultura das ilhas. E a questão da língua portuguesa é uma questão essencialmente de escrita. Porque a língua cabo-verdiana, na verdade, ainda não é uma língua escrita, é essencialmente oral. Mas essas duas línguas completam-se com a nossa identidade. Pensamos, sentimos, expressamos todo o nosso sentimento numa língua que nós recebemos. Dizemos literalmente, é materna. E pensamos, em termos dos próprios conceitos, e a língua da escolaridade, a língua portuguesa, que nesse caso, passa a expressão, seria a língua herdada do pai, que é aprendida na escola. Enquanto que a língua materna é mamada, diria assim, passa a expressão, não no berço da mãe, não, mamar, a língua portuguesa é aprendida. Há uma imagem muito bonita do escritor romancista Teixeira de Sousa, que faleceu em 2006, talvez o último da geração da Claridade, que clarifica a relação do escritor com a língua portuguesa. Os escritores cabo-verdianos são trilingues. E é desta forma que ele explica. Primeiro temos o crioulo, temos o português claridoso, que é da sua geração, e temos o português domingueiro, que ele diz que é um português correto, um português vernáculo, que os escritores usam no ensaio, nos relatórios, nos ofícios, nos discursos, nas correspondências, etc. E, de facto, é possível, através da produção literária, detectar esses momentos marcantes no discurso linguístico cabo-verdiano. Porque estes se sobrepõem. Partindo dessa ideia de que existe esse português claridoso, recua-se um pouco antes. Aquilo que eu diria a variedade cabo-verdiana do português. Vamos chegar lá. Numa primeira fase, que é da geração anterior a essa geração que é de 36, recuando a geração anterior, que eu posso tomar entre 1842 a 1936, que é com a imprensa, e é sobretudo gente que estuda no seminário liceu, que publica nos almanaques, luso-brasileiro e luso-africano. Esses escritores fazem uma clara separação entre a língua portuguesa vernácula, camoniano, que usam, que, aliás, pela toda a formação do seminário de São Nicolau, Seminário Liceu de São Nicolau, e a língua crioula, como se dizia na altura, essa expressão, o dialeto, como é que se considerava, o dialeto crioulo. E escreviam em português, e esse português clássico. E Gabriel Mariano chegou a dizer que essa geração escrevia, e eram tão bons a fazer, essencialmente, a poesia, como os escritores portugueses.
Mas temos, isto vou dizer rapidamente, depois eu posso detalhar, a geração de claridade já, que é uma geração voltada para a realidade cabo-verdiana, que é regionalista, faz um trabalho curioso que é de ir buscar para a literatura uma realidade que não é tão bem expressa na língua portuguesa, traz essa realidade diferente com a língua cabo-verdiana. E a portuguesa, essas expressões no português, mantendo juntamente com o português clássico. Fica uma mistura. Acaba por ser uma forma, essa que o Teixeira de Sousa estava a dizer, um português claridoso que inventam a portuguesa termos que já existiam em crioulo. E é uma fase ainda que é preciso um glossário. Quem não for de Cabo Verde e for ler esses textos, é preciso um glossário para poder entender. Luís Romano, por exemplo, claro. O Luís Romano até faz duas coisas. E depois eles fazem isso. Tem textos só em português e textos só em crioulo. Eles fazem essa separação nítida. Não? Quer dizer, é essa cultura crioula que é apresentada como, na verdade, em termos de expressão linguística, como duas línguas, assim, evitando essa contaminação. Mas passa a expressão contaminação que passa a existir nessa geração da claridade. Baltazar Lopes, aliás, Baltazar Lopes era filólogo e ele faz isso conscientemente e ele tem trabalhos, e nesta altura, dentro de toda essa visão regionalista da valorização do que é o regional dentro desse Portugal Uno de Minha Timor, essas características próprias, tomando muito o exemplo do Brasil, Baltazar Lopes acaba por fazer, já mais para frente, já nos anos 50, um trabalho sobre o que ele chamou o dialeto crioulo. Faz a descrição desse dialeto crioulo. Portanto, era um homem com essa formação e ele fez este trabalho com o Chiquinho. Manuel Lopes também faz isso, com os romances deles e vê nessa linha. A geração que isto prossegue, em termos temáticos, continua, mas em termos da língua, nós precisamos entender que a geração que se segue já é uma fase, um contexto social e político diferente, de confrontação, contestação, e muito mais do que isso, uma confrontação com Portugal. Se numa primeira fase havia a pátria e a mátria, com as duas línguas, do pai e da mãe, nessa fase da claridade já não se fala da pátria e dá-se ênfase sobre a mátria. Agora o que nós vamos ter é uma geração que vai confrontar o pai. E a primeira coisa que faz, começa a intervir em termos da língua. Ou escreve em português e depois em crioulo, ou mistura as duas coisas. Por vezes há alternância em termos dessa escrita. É a geração do Onésimo Silveira e toda essa geração que vai até a altura da independência, que é um outro contexto. Eu posso rapidamente dar essa ideia e depois detalhar cada um desses períodos, dizendo quem são as pessoas. Já chegando à altura da independência, com uma ideologia do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde e Amílcar Cabral e toda essa visão, é curioso que Amílcar Cabral venha dizer, e os dirigentes a seguir esqueceram-se disso, venha dizer que a língua portuguesa é a melhor herança dos portugueses. Claro, e isto tem sido fundamental no trabalho que se faz em prol das pessoas poderem cada vez falar melhor português, a par, obviamente, de falarem a língua cabo-verdiana e escreverem a língua cabo-verdiana, né? E o que eu digo que os vieram a esquecer-se disso, que há uma certa radicalização. Eu tenho uma hipótese que é a seguinte: não houve luta armada em Cabo Verde. Não houve confrontação direta com o sistema colonial português. Então transfere-se para a língua portuguesa o que senão que se fez a confrontação física. Então há uma geração, e nomes que até hoje prevalecem, que introduziram essa ideia de que existe uma guerra entre português e crioulo, que não é verdade. Pois, e até eu vou dizer, há um elemento que eu acho importante ter-se em conta dentro, se é que isto é uma polémica, que é o seguinte: quando, após a Revolução dos Cravos,
de 25 de abril de 74, os ex-colonizadores e os ex-colonizados se sentam à mesa das negociações, é de forma unânime que todos os novos países que passaram a integrar o Concerto das Nações a partir das independências das colónias portuguesas de África, o que é que acontece? Todas aceitam e escolhem como língua oficial o português. Portanto, a partir deste momento, digamos que em princípio, dever-se-iam apaziguar as crispações que, naturalmente e muito compreensivelmente, existiam à volta do uso do português. Mas a partir daquele momento, são os próprios combatentes da liberdade da pátria que, à mesa das negociações, escolhem a língua portuguesa como língua oficial desses países. Eu costumo dizer que é um nacionalismo, mas é um bocado de nacionalismo distorcido, porque, como disse, são duas línguas. A nossa identidade é compósita. Depois dessa visão geral, eu posso focar um pouco mais e dar, inclusivamente, citar nomes de escritores e dar exemplos de textos escritos e, em alguns casos, o bilinguismo. É curioso que, até haver o período da escrita, propriamente dito, que a língua começa por ser oralizada, e há a fase da escrita e a aprendizagem de escola, todo esse processo, temos que começar por perceber que, por exemplo, a Ilha Maior de Santiago, que é a primeira a ser povoada, o crioulo da Ilha de Santiago, é muitíssimo próximo, e mesmo que as pessoas não queiram, é só verificar, é muito próximo do português arcaico, dos séculos XV, mas propriamente do século XVI. Porque as ilhas foram sendo descobertas e o povoamento foi de 4 séculos, 400 anos, a partir de 1462 até a ilha de São Vicente, que é praticamente do século XIX. Exatamente. Finais do século XVIII, exatamente, princípio do século XIX. Com mudanças sucessivas, onde, vamos dizer, já deixou de vir do continente povos africanos, passaram, a miscigenação processou-se, passaram povos por aqui, a Ilha de São Vicente, a importância em termos geográficos da ligação do norte para o sul e a mistura toda, o Porto e tudo isso, acaba por produzir, na verdade, uma única língua cabo-verdiana que nós usamos todos os dias, que não é o caso de outros países que têm grupos étnicos e têm línguas diferentes e precisam da língua portuguesa como a língua de comunicação entre eles e de contato. Nós não precisamos disso, até porque nós nos entendemos em crioulo. O português fica mais para questões mais formais e de escolaridade. Daí que, para nós, a língua portuguesa seja extremamente importante, porque é a língua portuguesa que nos põe em contacto com o mundo. Com o mundo, sobretudo com o mundo lusófono. Cabo Verde tem residente cerca de 500 mil habitantes, à volta disso, mas nós precisamos, se nós produzimos essa entropia, só ficarmos entre nós com a língua cabo-verdiana, não vamos longe. Eu costumo dizer que a língua portuguesa produz este milagre de fazer com que nós, de um país pequeno com 550 mil habitantes, possamos dialogar e estar em contacto com uma comunidade de praticamente 300 milhões de habitantes. Ora, isto é obra, é fantástico. E, por outro lado, precisamos da língua portuguesa e aprendê-la convenientemente e usá-la. Sim. E passar, inclusivamente, desta fase mais formal para uma fase mais informal. Por causa da comunicação científica, em termos de produção científica, em termos dos livros. A continuidade dos estudos não é possível, mesmo que as pessoas digam que nós temos, hoje em dia já existe uma série de coisas, de conceitos na outra língua, mas é a língua portuguesa. Os manuais são em português, os professores devem dar as aulas em português e o seguimento dos estudos tem que ser na base da língua portuguesa. A língua portuguesa é extremamente importante para nós e é o que eu digo, é a língua
da escrita e confunde-se algumas vezes com esta de ser da elite. Não é verdade isso. Nós temos duas línguas que fazem parte de nós e nós usamos em momentos diferentes e expressamos-nos de forma diferente através da língua. Mas reportando a esse período que eu chamo da escrita da publicação, para falar em termos de escritores, esse período de como era Portugal e a língua portuguesa e o estudo, esta primeira fase, que eu há pouco não caracterizei, é muito do neoclassicismo, 1756 a 1825. O Seminário Liceu é de 1868. Sim. Portanto, já houve escola antes disso. Sim. E são essas pessoas que depois se formam nesse Seminário Liceu que vêm a ser os professores, vêm a ser os escritores, vêm a ser os funcionários. E apanham também o romantismo. Daí para dizer que, se nós tivermos de classificar na origem e por períodos comparado com Portugal, os nossos primeiros escritores são essencialmente românticos, com essas características neoclássicas. Mais o ultrarromantismo, que foi cultivado tardiamente em Portugal. Isto é a influência do Seminário Liceu de São Nicolau, como disse, fundado em 1866. Então, o discurso é caracterizado e pode ser detectado por um português vernáculo, seguindo a norma de Portugal. Nós, até hoje, mesmo com interferências e com influência do Brasil, seguimos a norma Portugal, sem estar formalmente dito, mas seguimos a norma Portugal. E, por outro lado, como disse, há um português, e nós falámos há pouco do exemplo Majarrucu até para o Eugênio Tavares, um crioulo castiço, na decorrência dessa exaltação já dos valores crioulos promovidos pela valorização do que é nosso, do que é o nativo, que nós chamamos essa geração mais nativista. Só para dar o exemplo, Eugênio Tavares traduz para a língua cabo-verdiana, para o crioulo, para o dialeto, como se dizia na altura, a endecha de Camões, a Bárbara escrava. Bárbara, bonita escrava. Eu posso rapidamente dar um pequeno trecho do que ele pôs na língua, na variedade da língua dele, que é a variante da Brava, e depois em português. Que bonita escrava que tem em cativo, como lhe dão minha vida, que cresce vivo. Aquela cativa que me tem cativo porque nela vivo, já não quero que viva. Há todo o exercício, vê-se que as pessoas têm um domínio muito claro da língua portuguesa, escrevem na língua portuguesa, e quando é necessário, fazem-se em português e fazem esta muito tranquilamente. E essa é a geração fundadora da literatura. Exatamente. E nós temos essa geração que posso recuar, e a gente que, ou é o Eugênio Tavares, que já não tinha escola principal na Brava, que é autodidata, ou temos o primeiro nosso, de Guilherme Dantas, que foi filho de um dos professores e que foi para Portugal e que voltou, que é o primeiro. Mas já tínhamos, e nós tivemos outros que seguiram, e temos outros e outras, sim. Outros e outras. Temos aqui a questão de género. O primeiro poeta, deixa-me pôr mesmo no masculino para apanhar os dois géneros, o primeiro poeta português a publicar no Almanac, e a primeira mulher jornalista em Portugal a ter um jornal no cabeça do jornal com o nome dela, que é Antónia Pusis. Mas é uma situação especial, até o nome Pusis é o pai, que foi governador e estava em São Nicolau, onde ela nasceu. Mas temos outras, referimos-nos a Gertrudes Ferreira Lima, Luísa Ferro, acabou por ser Ferro, mas é o Sena Barcelos. Luísa Sena Barcelos Ferro. Exato. Isso é para responder aqui à componente provocada. Quando eu estou a falar, é essencialmente por aqueles que tiveram uma presença maior, e a época também dava mais destaque. Sim. Mas o caso de Gertrudes Ferreira Lima, que foi discípula de João de Deus, e aprendeu o método e trouxe o método da cartilha maternal, e ela morreu em 1915 ou 1919,
e era muito respeitada pelos homens escritores, os homens poetas. Mas isso era para responder a coisa. Mas, rapidamente, Gabriel Mariano faz uma avaliação valorativa do domínio da língua portuguesa por esses, sobretudo, os poetas. Ele diz que faziam sonetos que, do ponto de vista formal da língua portuguesa, não ficavam atrás dos de Camões, de Bocage ou de Antero de Quental. Tirando o exagero nacional nosso cabo-verdiano, de qualquer forma, ficamos com uma ideia de que eram bons. Só rapidamente para dizer que Eugênio Tavares, que é tomado como o expoente máximo em termos da língua cabo-verdiana por causa da música do cabo-verdiano, era um excelente em termos da língua portuguesa também. Só para podermos dizer isso. A geração que vem a seguir, que eu estava a dizer que é o período da claridade, os aspectos formais são já do modernismo português, 1927 a 40, e brasileiro, com temáticas próprias do realismo. Estamos a seguir o percurso em termos da história da literatura portuguesa, para nós percebermos, com a influência do modelo brasileiro, do neorrealismo que vem surgir em Portugal e depois. Portanto, a realidade é diferente e é nessa altura que se publica a revista Claridade, ficam os pés na terra, e é esta questão que eu estava a dizer, o discurso já é de alguma ruptura em termos da reelaboração da língua, que vai nos levar para dizer, começa a surgir um tipo de um português de Cabo Verde, que é literário, acaba por sugerir. Há algum hibridismo do crioulo com o português falado. Se nessa altura, como disse no início, poderia haver para os fora do nosso espaço haver um glossário, hoje já não é preciso. O Germano já escreve tranquilamente nessa linha e não precisa pôr glossário. Igualmente, a ver, não é preciso, porque já assumimos isso, que faz parte do nosso português, que não é o português de Portugal. Eu daria como nomes, como eu disse, Baltasar Lopes, Jorge Barbosa, da poesia, Manuel Lopes, o próprio António Aurélio Gonçalves, que é o homem que pinta São Vicente, e é impossível pintar São Vicente sem falar, sem usar o crioulo, já é o crioulo de São Vicente, essa caracterização. Não, e eu acho que... É aqui que aparece o Luís Romano. Nesse momento começa a haver uma coisa muito interessante também, que é o diálogo, eu diria até um pouco o diálogo entre a língua portuguesa e o português de Cabo Verde. Sim, sim. Que é qualquer coisa que... Já há essa mistura e há, eu diria hoje, um enriquecimento do próprio português. Porque leva termos, portanto, leva conceitos, portanto, a realidade é diferente. Sim. Por isso que a língua tem necessidade da sua língua para levar essa realidade para a língua portuguesa e alarga-se. Nessa primeira fase é preciso dizer isso. Só para dar um cheirinho do que Baltasar diz em Chiquinho. Como que houve uma melodia muito triste, recorda a casinha em que nasci no Calejão. O destino fez-me conhecer casas bem maiores, casa onde parece que habita constantemente o tumulto. Mas nenhuma eu trocaria pela nossa morada, coberta de telha francesa e embuçada de cal por fora, para que o meu avô construiu com dinheiro ganho de riba d'água do mar. Isto não é o português de Portugal. Pois. Isso é o português cabo-verdiano. Precisamente, sem destacar que há palavras em português. Não, a ideia, a descrição toda é diferente. Logo cedinho, chegou à soleira da porta um rapazutinho de olhos tímidos. E isto dá como exemplo para se perceber isso. Isto prossegue, como disse, na sequência disso, há escritores agora que vão levar até às últimas consequências esse discurso linguístico ensaiado pelos claridosos. Gabriel Mariano, Ovidio Martins, Onésimo Silveira. Então, esses vão recorrer a um código linguístico com interferências, com mistura, com alternâncias do crioulo e, rapidamente também, eu dou uma ideia do poema Saga de Onésimo Silveira. Cabe a vapor, cabe a carvão, nos campos dantescos de São Vicente já não se fazem mais piqueniques, porque cabe a vapor e chuva, cabe de azar. Está a ver?
já é uma outra fase, leva a língua portuguesa e a língua cabo-verdiana, nesse casamento, até mais longe, empurra mais longe e alarga muito mais essa possibilidade. Há uma exceção nessa altura, que é outra posição mais radical, há uma exceção que é Felisberto Vieira Lopes, com o pseudónimo Cabo-Verdiano de Amará, que tem um livro de poemas e foi muito usado para a mobilização política e de luta, e era essencialmente por isso, que é essencialmente em crioulo e o crioulo de Santiago, muito forte, de onde ele era originário. Chegamos a Cursino Fortes e a João Varela, que é o João Vário, e Timóteo Teófilo, os heterónimos do mesmo escritor. Chegamos à altura da independência e a seguir a isso os aspectos estéticos formais predominantes são da leitura da literatura clássica universal e do simbolismo. Cabo Verde está inserido no mundo. Já é para nós entendermos isso, passando essas fases. Cabo Verde está inserido no mundo e esses homens já são essa visão do ser no mundo, que é o que nós estamos vivendo essa fase, esse período que chega até nós, com uma literatura muito mais clássico no sentido de universal, sem deixar de ser um local que se identifica que o lugar da fala é Cabo Verde. Exato. Mas todo o conteúdo e os conceitos acabam por ser também universais. Isto é marcado por o primeiro livro de Noche, de Timóteo Teófilo, já estava a dizer esse nome, em que há uma renovação, como eu disse, da exaltação da índole crioula, e há o livro Pão e Fonema, de Cursino Fortes, e ele escreve pão e fonema com o i comercial, e muito do simbolismo para a interpretação. Portanto, é muito mais complexo, é gente que esteve muito tempo fora, estudou fora, formou-se fora, e também há todo um processo de acessibilidade à cultura universal e à formação. Exato. Se os primeiros não tinham formação superior, como comecei falando do seminário, nós depois chegamos a gente que é especialista da neurocirurgia como o João Var, e que traz para a poesia dele a linguagem médica, ou se traz para a linguagem tanto a linguagem da medicina, ou a linguagem do direito, ou da área onde o seu trabalho, que é completamente diferente. Então, acaba por haver todo esse processo, que é o contributo de Cabo Verde para o enriquecimento de uma língua que hoje é trabalhado, é estudado, e há trabalhos já de doutoramento da área da sociolinguística que fazem essa descrição, indicando claramente que existe um português de Cabo Verde. Nós precisamos, na verdade, entender que nós somos este resultado compósito dessas duas culturas e valorizar as duas. Não é que não estejam valorizadas, mas eu até defendo uma atenção muito mais particular em termos da língua portuguesa, por ser a língua de suporte da escolaridade, e com o ensino superior, mais ainda, senão não conseguimos entrar nesta universalidade de conhecimentos e de escrita e de língua, se não for com a língua portuguesa, que é tão nossa como dos outros. Portanto, a língua deixou de ter propriedade. Nós dizemos, a minha língua é a língua portuguesa, a minha língua é a língua cabo-verdiana. Eu tenho muito orgulho em ter essas duas. Muito bem. E assim concluímos esta belíssima conversa com o professor Dr. Manuel Brito Semedo. Muito obrigada a todos.